Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Mundo Cultural. Continuando aqui no canal a falar e analisar o personagem Thomas Shelby, comentarei nesse vídeo sobre um ponto que acredito ser muito importante para se ter um entendimento maior de Tommy, o seu ponto fraco. Afinal, é comum na série vermos Thomas confiante, forte, inteligente e frio bastante para acharmos que nada o prejudica ou o enfraquece. Porém, como já comentei por aqui em outros vídeos, Thomas é um humano como todos nós. E sim, ele tem um ponto fraco, que inclusive foi revelado em um dos episódios da série. Será que você prestou atenção nisso? Bom, vamos ao que interessa. Aliás, antes de continuar, se não for pedir muito, já vai dando aquele like, por favor, para valorizar o trabalho feito aqui. E caso não for inscrito, que custa se inscrever? Beleza? Bom, vamos lá. No quarto episódio da terceira temporada, Thomas Shelby se depara com Tatiana Petrovna, que faz parte da realeza russa, dentro de sua própria casa. E como Thomas não perde tempo, ele literalmente manda John furar os pneus do carro da russa para que ela tenha que passar a noite na casa de Thomas. E aí, você já sabe o que rola, né? Tá lembrado dessa cena? Pois então, em um determinado momento, Tatiana sai correndo com a arma de Thomas pela casa e até mesmo fica pelada no salão principal, chamando uma das empregadas de Thomas para pedir bebida. E Thomas fica totalmente louco com aquilo tudo, sem saber o que fazer, apenas pedindo para que aquilo acabe. E então, depois de toda essa situação, Tatiana diz que descobriu a fraqueza dele: liberdade, loucura e matança. E o que será que ela quis dizer com isso? Bom, vem comigo. Essa cena em que Tatiana fica pelada dando ordens aos empregados da casa de Thomas faz com que ele se sinta intimidado e não saiba bem o que fazer, certo? Pois então, essa cena é a própria resposta para entendermos qual é a fraqueza desse grande personagem. A fraqueza de Thomas é a própria liberdade. Ele jamais iria ficar peladão no salão principal de sua casa, mesmo sendo a sua própria casa. Enquanto que para Tatiana, aquilo é mais uma coisa comum a se fazer na vida. Isso porque Thomas precisa de ordem. Ele precisa de, digamos, uma certa prisão, pois ele não aguentaria ser totalmente livre. Por isso ele é tão regrado. Percebe que ele sempre se mantém calmo quando as coisas estão saindo do jeito que ele quer, de forma disciplinada, ordenada e assim por diante. Mas, se uma coisa já começa a desviar do caminho que ele quis, Thomas em alguns momentos se desespera e em outros até mesmo perde a cabeça. O exemplo perfeito disso foi a própria quinta temporada. Thomas traçou um plano certinho para matar Mosley e quando tudo aquilo deu errado, a mente de Thomas se tornou uma ruína. Ele não conseguia entender o porquê tinha falhado seu plano e se desesperou em ter essa resposta. Logo quando a ordem foi trocada pelo caos, ou seja, quando seu plano perfeito foi transformado em uma derrota, Thomas se desesperou a ponto de se descontrolar e bom, já vimos o que aconteceu no final da quinta temporada, né? É devido a isso que você entende qual é a fraqueza de Thomas. Ele tem pavor em ter as coisas fora do seu controle e isso nada mais é do que a liberdade e loucura que Tatiana estava falando. Ele não consegue viver em um meio assim, nem se for só um pouco disso. Se tiver um resquício de liberdade, Thomas teme por aquilo. E é aí que se explica o porquê que quando alguma coisa sai do caminho que ele quer que percorra, ele perde a sua razão e frieza. Porque para Thomas, o que ele quer que aconteça é a lei. E se não há leis, ele tem sua verdadeira ruína. Entende o que digo? E essa necessidade por ordem e disciplina vem da guerra. Thomas, antes de tudo, é um soldado. E para ele as coisas precisam sair do jeito certo, para que não haja riscos de consequências graves em sua vida ou na vida daqueles que o apoiam e o ajudam. Então, também dá para concluir que essa fraqueza dele se originou na guerra, pois, ao ver seus companheiros de batalha morrerem por falhas em planos e ordens, Thomas viu uma radical consequência do que pode acontecer se na vida dele não houver planos perfeitos. Vou te dar um exemplo do cotidiano para ilustrar bem essa fraqueza de Thomas. Você está no terceiro ano do ensino médio.
Não vê a hora de acabar a escola, mas está sofrendo para passar de ano. Eis que o professor de matemática passa um trabalho que, se você fizer certinho, vai ser a salvação do seu boletim. Porém, você faz dupla com um cara bem relaxado da sala, que tá pior que você em notas, e o nome desse cara é Joãozinho. Beleza? Você marca então de fazer uma parte do trabalho e Joãozinho a outra. E no dia de entregar vocês juntam tudo e já era. Mas, chega no dia, cadê Joãozinho? Não veio e nem resquícios da outra metade do trabalho. E então, meu amigo, torça para você não ser reprovado nos exames finais. Bom, o que eu quero dizer com esse exemplo? Joãozinho nada mais é do que essa falta de ordem, essa irresponsabilidade que Thomas Shelby odeia. Porque quando Thomas está pressionado, como você ao estar quase reprovando, ele faz de tudo para se livrar dos problemas, sempre tramando as melhores soluções e colocando ordem em qualquer ação ou pessoa que esteja envolvida no plano. Justamente porque Thomas não quer depender de um Joãozinho que depois vai ferrar ele, percebeu agora? Porém, você pensando aqui, acha que isso tudo é algo bom. Onde está a fraqueza em realmente colocar ordem em tudo? A fraqueza está no seguinte: Thomas leva isso de uma forma séria demais. Qualquer coisa para ele precisa de ordem, mesmo as coisas mais simples, como por exemplo precisar estar vestido no salão principal da sua casa. É como se ele não soubesse equilibrar isso. Então, logo vemos Thomas preso em seus próprios planos e pensamentos, sempre buscando ter o controle de tudo para não se frustrar. Sacou a fraqueza dele? Eu sei que tudo o que expliquei soa como algo abstrato, mas realmente em nossas vidas, ao lidar com regras e leis em tudo quanto é canto, acabamos nos limitando mesmo quando não há nenhuma regra. Thomas é dono daquela casa gigante, então por que ele precisa transar só em um quarto fechado ou não podia nem ficar pelado em qualquer canto da casa? Porque Thomas não quer passar desse limite, ele quer ficar no conforto que a ordem e estabilidade proporcionam a ele, sem liberdade ou loucura. Logo, esses dois elementos são suas fraquezas, já que, se Thomas tiver um inimigo que tem essa liberdade e loucura que ele não tem, Thomas ficará em desvantagem. Por isso Tatiana o intimida naquela cena, porque ela tinha ambas as coisas. Bom, o que você achou dessa análise? Comenta aí se tiver alguma dúvida ou sugestão. E se gostou do vídeo, deixe aquele like por favor, e caso não seja inscrito no canal, o que está esperando, se inscreve aí, afinal ajuda muito e não custa nada também, né? Beleza? Muito obrigado por toda a atenção e até mais.